Então, agora eu passo a bola para o professor Leonardo, para a próxima questão. Obrigado, pessoal. Beleza, estão me ouvindo? Me ouvem bem? Perfeitamente. Tudo certo, professor. Beleza, porque hoje de manhã eu tive um problema durante a aula aí com o meu fone. Eu acabei descobrindo que eu fiquei falando uns 5 minutos sozinho, no mudo. É frustrante, mas que bom que está funcionando. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Lembrando aí ao pessoal dos cursistas que agora nós temos um professor e não é das exatas. Até agora vocês viram só os professores das exatas. Agora nós temos um filósofo. Isso tem um pouco de implicação porque eu vou falar agora, né? A gente que é da exata, a gente não tem, infelizmente, o privilégio de fazer questões assim tão rápidas de corrigir, né? Com respostas tão objetivas. Então, mas a gente também pode se beneficiar bastante com o Moodle, ele pode facilitar também o nosso trabalho, né? Na elaboração de questões abertas, questões dissertativas, né? Falar um pouquinho sobre ela. Então, vamos ver aqui. Então, a gente vai para o banco de questões. Vamos criar uma nova questão. Então, aqui a gente pode criar aqui a questão dissertativa, né? Eu, particularmente, não vou fazer uma explicação específica sobre essa questão, tá? Mas, vou clicar aqui rapidamente, só para mostrar para vocês, né? A elaboração, o modo de elaborar a questão segue o mesmo padrão, né? Você escolhe o tópico lá, no qual você quer encaixar a questão, né? Por exemplo, eu trabalho em filosofia, eu tenho, como vocês devem ter as suas áreas específicas, né? Eu posso criar uma categoria ética, outra categoria estética, outra categoria filosofia da ciência. Então, aí eu escolho a categoria, coloco o nome da questão, digito aqui o texto da questão, né? Peço, por exemplo, eu poderia colocar uma citação de um pensador, com a ilustração dele ali, ó, a gente pode colocar uma foto, e pedir para os alunos escreverem o que eles acham, né, sobre se eles concordam, ou qual seria a opinião deles, né, a respeito da determinada visão, né. Então, aqui embaixo tem as configurações das linhas, né, a quantidade de linhas, formato da resposta, tipo de arquivo que é aceito, né. Então, é uma configuração bem básica, depois você salva aqui. Eu não vou fazer isso aqui porque demoraria um pouquinho mais. A ideia aqui é mostrar que existe essa possibilidade, não é difícil, tá? Ela, obviamente, não vai ser possível de haver uma correção automática. Então, quando você cria, por exemplo, um questionário, uma prova, né, com questões objetivas, as questões que são dissertativas, elas vão ficar pendentes. A nota final da prova vai ter que aguardar a correção que o professor faz, né? Mas na hora de corrigir, as provas serão todas organizadinhas e você revisa no quadradinho ali, você revisa a resposta do aluno e a partir daquilo ali você dá a nota, né? Então eu vou voltar lá para o banco de questão. Professor Leonardo, só uma pergunta. Essa questão dissertativa, o aluno só escrevendo pelo teclado ou tem outra forma? Bom, existe a possibilidade dele bater uma foto do arquivo, ele pode fazer manuscrito e bate uma foto e ele envia a foto da página que ele escreveu, né? Mas aí você precisa lá onde configura a questão, você precisa configurar que tipo de arquivo que você aceita. Se você configurar lá para aceitar todo tipo de arquivo, ele pode enviar, sim, um manuscrito, né? Mas isso que você precisa configurar. Então, dá sim. Dá para fazer isso. Né? Muito bem lembrado. Tá, Professor voltando Leonardo, aqui para o... Diga. Quando você for trabalhar, você só dá a hora que puder, assim, ampliar um pouquinho a tela, tá? Para poder, nos comandos, aparecer um pouco mais, assim. Isso, beleza? Melhorou? Melhorou. Obrigado, tá?
Certo, então eu vou mostrar para vocês agora a elaborar uma questão em que o aluno pode escrever uma resposta curta, né, a chamada questão com resposta curta. Então, a gente volta lá para o banco de questões, né? Questões, tá aqui. Vai para cá. A gente escolhe a categoria. Eu vou escolher o tópico 2. Melhor, vou escolher o tópico 3, já que o 2 já tem duas. Vamos criar, então, uma nova questão, né? E eu vou selecionar resposta curta. Então, ela permite uma resposta de uma ou de poucas palavras, que é avaliada pela comparação com vários modelos de resposta, os quais podem conter coringas. Vou mostrar para vocês, então. Vamos adicionar, vamos entrar na parte de configuração. Nome da questão. Nome da questão para eu conseguir localizar. Então, vamos colocar ali. Vocês já fizeram essa questão, vou repetir, tá? Nome do ministrante, tá? Enunciado da questão vai ser o seguinte. Qual foi o professor que explicou como usar a ferramenta BBB? Eu poderia detalhar mais, né, na última aula, do dia tal, mas vou deixar assim, tá? Aqui deixa sem feedback por enquanto, sensibilidade à caixa deixa como está. Resposta 1. Coloco, professor Alfredo. Foi ele. Que é muito importante, anota. Para essa resposta, quem colocar o nome Alfredo, dá 100%. Tá? Mas existe a possibilidade de os alunos escreverem outra coisa. Pode escrever professor Alfredo. Então, eu também tenho que criar isso aí. Uma possibilidade. De professor Alfredo seria 100%, tá? Mas, assim, para evitar de eu ter que escrever todas as variações possíveis, existe uma dica, tá? Eu posso colocar simplesmente, o aluno pode escrever, de repente ele quer escrever uma frase completa, né? Se o aluno escrevesse a frase, o nome do professor é Alfredo, né? Se eu programar a resposta só para Alfredo, tá? O computador, ele não vai reconhecer, como está aqui. Ele faz a leitura literal. Então, se o aluno colocou o nome do professor é Alfredo, o computador não entende essa resposta. Para ele entender, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu coloco um asterisco na frente e um asterisco depois, tá? Então, qualquer coisa que o aluno escreva antes ou depois, né, desde que ele escreva a palavra Alfredo, já está valendo, certo? Então, aí eu posso fazer assim, ó, pronto. Então, o aluno pode escrever qualquer variação e ele acerta, né? Um outro caso seria, lá no colégio, às vezes acontece isso, né? De os alunos não saberem o nome do professor, mas eles sabem. Foi o professor de física, né? Então, aí você bota, nesse caso, sim, professor, vou botar asterisco aqui, professor de física. Tá? Não posso esquecer de colocar o valor 100%. Tá? Então, eu poderia colocar mais variações, mas nesse caso não vamos colocar, né? Salvar mudanças. Então, eu tenho aqui o nome da questão criada, nome do ministrante. Vamos olhar como é que é a questão, como é que ela ficou. Qual o nome do professor que explicou como usar a ferramenta BBB? Alfredo. Não está aparecendo. Não está aparecendo, Leonardo. Estranho, né? Aí, agora. Apareceu? Sim. Alfredo. Né? A resposta correta é Alfredo. Certo? Então, assim está criada uma resposta de questão curta. Né? Já vai para o banco de questão, já está criada. Certo, pessoal?
Certo, Leonardo, perfeito. Acompanhar direitinho aí. Ali no chat alguém perguntou, é isso que é Coringa? Acredito que sim, não é, Eros? Isso, exatamente, esse é o Coringa. É o chamado Coringa. Né? É uma questão bem tranquila de fazer e tem bastante opções aí, né?